Amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 10 de setembro. Como um sábado comum aqui na nossa área, um dia abarrotado de futebol. Então eu já fiz a minha filtragem aqui do que eu vou observar e você pode compartilhar aqui nos comentários quais são as partidas que você vai trabalhar, o porquê que você vai trabalhar, assim a gente vai trocando essa informação, tá bom? Vou utilizar aqui o radar esportivo para poder fazer o meu planejamento, também junto o meu PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, o link está no primeiro comentário da descrição. Se você quer saber como é que foi o meu dia a dia de trabalho, quer ter uma interação um pouco mais próxima a mim, vou deixar aqui embaixo o meu link do Telegram, canal 100% gratuito, onde você pode ter um contato mais próximo a mim e onde eu faço os resumos dos meus dias de trabalho. E assim eu evito deixar esse vídeo aqui tão grande. Afinal de contas, na verdade, sábado já é um vídeo grande, né? Mas, afinal de contas, a gente tem uma plataforma tão boa como o Telegram, que tem a função de áudio, que tem a função de texto também, como se eu estivesse falando diretamente contigo, então eu acho bem legal. Hoje, inclusive, já que eu estou gravando esse vídeo tarde, né? Foi um dia bem corrido por aqui. Hoje, inclusive, eu só fiz um jogo, fiz o mercado de gols no jogo entre Kiel e Hamburgo e também trabalhei uma possível alavancagem, fiquei free betado contra o Hamburgo no final. O Kiel quase conseguiu buscar um empate naquele jogo, que pagaria muito bem, e foi um jogo bom para trabalhar o mercado de gols, tá? É uma rivalidade nova, entre aspas, faz 5 anos que o Hamburgo está na segunda divisão, ele caiu dia 12 de maio de 2018, então ele jogou 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 e agora 22, 23, 5 temporadas. E o Kiel acabou se tornando o grande rival aí nessa era segunda divisão, preso na caverna do dragão do Hamburgo, e foi um jogo bem interessante para trabalhar. Enfim, vou deixar um áudio lá depois comentando o que eu vi do jogo, tá? Então se você não está no meu canal do Telegram, clica aqui embaixo, assina lá o canal, é de graça. Fechou? Então vamos começar pelos nossos favoritos, né? Lembrando, alguns jogos aqui eu já vou excluir por conta de cotação e tudo mais, mas tudo bem, vamos dar uma olhadinha aqui nos favoritos que eu separei, tá? Começando às 10 horas da manhã, nós temos o Napoli. O Napoli é uma sensação nesse início de temporada na Itália, não necessariamente pelo contexto geral do futebol jogado, mas de alguns jogadores que têm produzido muito, tá? Infelizmente, o Napoli teve a lesão do Osimhen confirmada, que é o principal artilheiro da equipe. Eu não sei o grau da lesão do Osimhen. Eu posso até pesquisar aqui, Victor Osimhen, Transfer Market, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui falando. Regresso desconhecido, ó, lesão no bíceps femoral. Então, assim, por enquanto a gente trabalha com o filho do Cholo Simeone, que é o Simeone que veio do Verona, como o atacante titular do Napoli, tá? Então, com isso, a gente tem um pouquinho de queda na produção, porque o Osimhen, apesar de talvez de não ter um para um tão bom, é um cara muito, muito, muito decisivo. Porém, tem alguns jogadores do Napoli que fazem total diferença, e um deles eu não posso deixar de falar, que é o Kvaratskhelia, que é um cara que eu venho falando desde que eu vi ele na seleção da Geórgia. O Napoli foi buscar um jovem jogador promissor, tá jogando muita, muita bola. Então, esse deve ser o time, não sei se o Lozano vai começar a titular, mas o Giovanni Simeone vai jogar. Essa odd do Napoli não está aparecendo aqui no radar, mas ela está por volta de 1,25. Não é uma odd ruim, mas talvez seja a odd mais baixa que eu já trabalhei do Napoli, ou não sei se eu vou trabalhar de fato, não sei se vai ter oportunidade, mas é uma das odds mais baixas que eu já vi o Napoli ter. Isso por conta, obviamente, do momento do Napoli. Para quem não se lembra, o Napoli goleou o Liverpool na fase de grupos agora no primeiro jogo da Liga dos Campeões, tá? Então vem com uma moral muito boa. Os últimos jogos do Napoli, por si só, a gente tem aqui, dentro de casa, um empate com o Lecce. Foi um jogo onde eu quase tomei esse gol do Lecce de pênalti, o cara errou, né, felizmente, mas o Napoli aqui me deu o sinal de entrada em alguns momentos do jogo. Contra o Liverpool também foi um jogo bem atrativo de produção ofensiva do Napoli, e tinha vindo de uma vitória, uma goleada contra o Monza no dia 21. Então aqui foi quando começou a Série A. Fora de casa, o Spezia tem 2 derrotas seguidas e uma vitória fora de casa. Ah, não. Aí é 2 derrotas seguidas só na Série A. Esse 14/5 aqui já é temporada passada.
Então, 2 derrotas seguidas para Juventus e Inter. 2 cenários parecidíssimos com esse aqui. Time super favorito contra o Spezia, ele foi contra a Juventus, tomou 2, contra a Inter tomou 3, tá? É comum de ver o Spezia continuar subindo linhas mesmo depois de tomar gols, tá? Então é normal que a gente veja aqui, se o Napoli sair na frente, o Napoli ampliando o placar. E aí você, obviamente, pode utilizar essa informação do jeito que você preferir. Das últimas vezes que o Napoli enfrentou o Spezia dentro de casa, olha que loucura, o Spezia ganhou por 1-0, mas foi em 2021, na temporada, provavelmente temporada, não vou nem dizer passada, foi na retrasada, ou início da temporada passada, e depois tinha sido um 4-2 também na temporada, na terceira, acho que o Spezia tá 4 temporadas na Série A, se eu não estou enganado, tá? Então eles jogaram na 2021 e na 21-22. Esse último resultado aqui pode assustar? Talvez, tá? Mas para essa cotação do Napoli a 1,25, como eu falei para vocês, eu preciso de um Napoli muito, muito forte dentro de campo, não deixando o Spezia jogar. Sempre quando eu pego um time de característica muito agressiva, como é o Spezia, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes esse time ele tá tão avançado em campo, ele tá tão forte na marcação, que ele pode até confundir e atrapalhar um pouco a saída de jogo do Napoli. Se isso não estiver acontecendo, se o Napoli conseguir empurrar o Spezia para trás, eu acho que vai ser um jogo tranquilo para uma vitória do Napoli. Na minha opinião, o Napoli vence, mas eu não sei se eu vou ter leitura aqui para estar dentro. Outro jogo que talvez eu não tenha leitura para estar dentro é o Bayern de Munique contra o Stuttgart. Aliás, leitura não, né? Cotação. A odd do Bayern nesse momento é 1,14, é uma odd bem abaixo do meu estilo de trabalho. Acho que a odd mais baixa que eu trabalhei nesse ano foi uma odd do City a 1,10. Então, tudo depende do que eu estou vendo em campo, do valor da cotação, se eu entendo que o que está se passando em campo de fato tem valor eu aproveitar ou não. Mas o time do Bayern tem sido um time muito forte ofensivamente, mesmo com a saída do Lewandowski, que é um time que produz muito, tem melhorado defensivamente. Nesse jogo contra a Inter agora tem pontos positivos, não tomou gol, apesar de ter cedido algumas chances, não tomou gol. Então, na minha opinião, o Bayern tem se estruturado para melhorar ainda mais defensivamente e tá voando ofensivamente, né? Se a gente pegar aqui, talvez eu esteja falando besteira, mas não, é isso mesmo. É o melhor ataque da competição, na frente aqui do Union Berlim e do Werder Bremen. Que estranho, o Bremen tá por ali também, né? Inclusive empatou, aliás, perdeu hoje dentro de casa para o time do Augsburg. Eu vou falar sobre esse jogo lá no meu Telegram. Que jogo feio. Eu aproveitei para não clicar em nada, felizmente, porque senão se eu tivesse clicado no limite ali eu ia ficar chateado, porque o Marvin Duksch perdeu um gol de pênalti no último lance. O Stuttgart, ele começou na competição, se eu não me engano, com um empate contra o Leipzig, isso mesmo, dentro de casa. Depois empatou com o Bremen fora de casa, perdeu para o Freiburg em casa, empatou com o Colônia fora e empatou com o Schalke em casa. Então, das vezes que jogou fora de casa, não venceu nenhuma partida ainda nessa temporada. Venceu o Dresden na Pokal, mas aqui não conta, tá? Então, na minha opinião, é um jogo para vitória tranquila do Bayern também, com possibilidade de goleada. Só tem que ver se o Bayern de fato vai estar focado nesse jogo ou no jogo contra o Barcelona. O Bayern pode poupar alguns jogadores e deixar para recuperar no campeonato no final, tá? Mas é óbvio que mesmo um time misto do Bayern é capaz de vencer o Stuttgart. O que não é capaz é de manter uma odd às vezes tão baixa, tá? Então uma coisa é você entrar o Bayern com o Sané, com o Mané, com o Kimmich, com o Neuer, com aqueles jogadores que a gente já está acostumado. Uma outra coisa é o Bayern jogar com jogadores mistos e sustentar uma odd 1,14, é diferente. Tá? Então, saiba dar esse valor para a cotação aí, para a gente conseguir encaixar. Eu vou manter o Bayern aqui, porque se tiver um time titular bem interessado em resolver logo o jogo, é no primeiro tempo mesmo que eu vou tentar buscar essa vitória do Bayern. Benfica e Famalicão, a gente tem 3 jogos aqui nesse sábado dos principais times de Portugal e os 3 vão jogar como super favoritos, tá? E eu já vou falar para vocês quais são as grandes dificuldades aqui. Esse jogo, particularmente do Famalicão com o Benfica, não é um jogo que me assusta tanto, tá? Deixa eu pegar a cotação do Benfica aqui. Tá por volta de 1,40. É uma odd boa para trabalhar a favor. O Famalicão não começou bem. Uma vitória apenas em 5 jogos. Nos últimos jogos do Famalicão em casa, ele venceu o Santa Clara e perdeu para o Braga por 3-0. O Braga, que é um time que está lá em cima também junto com o
o Benfica. E o Benfica, nas últimas partidas, sejamos sinceros, tá? No campeonato português, o Benfica não tem desfilado futebol, mas tem vencido. Venceu o Vizela por 2-1, num gol no último lance de pênalti, naquele jogo onde o juiz, na minha opinião, compensou bastante para o Benfica, né? Na minha opinião, o pênalti no Gonçalo Ramos ele foi mais pênalti do que o pênalti na bola na mão, né? Chutado, se não me engano, pelo Rafa, e depois o Benfica bateu o pênalti e fez o gol. Teve esse jogo aqui contra o Passos, onde o Benfica também saiu atrás, teve que virar ainda no primeiro tempo. E esse jogo aqui do Benfica contra o time do Boa Vista. Teve um jogo também que foi contra o Casa Pia, que o Benfica venceu por 1-0, onde ele também não jogou bem. Então, assim, tem tido resultado, mas não tem desfilado futebol. Já nas eliminatórias da Champions e na fase de grupos, aí já tem melhorado um pouco mais. Apesar do Benfica ter oferecido algumas chances para o Maccabi Haifa, que me deixaram assim até assustado com a forma com que o Haifa chegou, e também ter oferecido em alguns momentos, quando já estava vencendo o jogo, possibilidade até de uma recuperação, me assustou, tá? Mas, se tratando do Famalicão, que está em má fase, eu venho com uma expectativa boa para o Benfica. Os próximos jogos do Benfica na Champions, justamente contra a Juventus, no dia 14, ou seja, tem 4 dias de intervalo. E qual que é o problema aqui? O Benfica já somou 3 pontos, é excelente. Não é ruim pensar numa possibilidade de empate fora de casa contra a Juve, só que a Juventus perdeu para o PSG e vai vir babando, né? Então o Benfica vai ter que saber dosar isso daí. Uma coisa é eu entrar a favor do Benfica com o Benfica dominando o jogo, com os titulares em campo, a mesma coisa que eu falei do Bayern, focado nessa partida. A outra coisa é eu entrar a favor do Benfica só porque o Benfica tem vencido os últimos jogos, só porque o Benfica tem mais camisa que o Famalicão. Não caiam nessa pegadinha que vocês vão ficar depositando banca toda hora, tá? Verifique o que está se passando em campo para você, de fato, fazer algum investimento, beleza? Pode ser que o Benfica esteja focado já na Juventus, na fase de grupo da Champions, e não jogue de novo tão bem. E uma hora, quanto mais você vai jogando longe do bem, né? Ou seja, vai jogando mal, mais distante de uma produtividade melhor em campo, mais próximo você está de fracassar. E aí entra toda aquela situação, o Famalicão sai na frente, aí você tem método para fechar e fica confiando, segura a posição até o final, aí você acha que todo dia vai acontecer virada do Benfica no último lance, e aí você vai carregando dinheiro, daqui a pouco você está depositando banca de novo, tá? Então, cara, são conselhos que pro meu nível de trade eu não precisaria te dar, mas talvez pro seu nível de trade você precise ouvir, tá? Então toma um pouco de cuidado, não é porque o time é favorito com a de baixa que ele vai vencer. Tá bom? Então, principalmente para você que trabalha ao vivo, como eu trabalho ao vivo, tá? Verifica essas nuances, foco, intensidade na marcação, volta para marcar se por acaso a linha de defesa for furada, quem tá voltando, o time inteiro, tá pegado, tá numa intensidade, tá querendo vencer, é diferente. Você vê o United jogando, por exemplo, contra a Real Sociedad ontem, deu para sentir e ver um time desinteressado, tá? Então, na minha opinião, é um jogo também para Benfica se eu encontrar isso. A Inter vem de derrota na Champions para o Bayern. Os próximos jogos da Inter aqui pega o time do Vitória Pilsen. Na minha opinião, por mais que o Pilsen seja o time organizado, toca bem a bola e na minha opinião, não é um time assim dispensável. Fez um gol no Barcelona, poderia ter feito mais. É um time, obviamente, que a Inter deve vencer fora de casa, tá? Então não é assim um adversário que a Inter tem que se preocupar tanto, por mais que tenha perdido contra o Bayern. Essa derrota para o Bayern, obviamente, é muito pior, porque num grupo entre Bayern, Inter, Barcelona e Pilsen, onde todo mundo deve pontuar contra o Pilsen, a gente imagina que o Inter já larga bem atrás para a classificação, tá? Mas não custa nada o Inter lembrar que o Bayern pega agora o Barcelona, os dois vão se enfrentar, e vencendo o Vitória Pilsen, a Inter volta para o jogo, entre aspas, tá? Na minha opinião, contra o Torino, um Torino que na última temporada fazia péssimos resultados fora de casa, no último jogo perdeu para a Atalanta fora de casa e quando jogou em casa agora venceu o time do Lecce por 1-0. O time do Torino é um time difícil de compreender a leitura, não é qualquer um que consegue trabalhar os jogos do Torino. O Torino acelera em alguns momentos do jogo, tá? Dá para sentir isso acontecendo. Na maioria das vezes vai cozinhando o adversário em banho-maria, mas contra a Inter é mais complicado. A Inter impõe intensidade geralmente desde o início do jogo, tá? Então eu venho para tentar buscar essa intensidade, principalmente de marcação da Inter.
deixar o Torino tocar a bola e avançar em campo é uma situação que eu não quero para estar dentro do back a Inter, porque eu sei que o Torino tem qualidade para isso, tá? E se a gente pegar aqui, o Torino só perdeu para a Atalanta nessa temporada, tá? Como visitante, 2 vitórias e 1 derrota. Como mandante, o Torino vai com 1 vitória e 1 empate. A Inter, dentro de casa, tem 2 jogos, 2 vitórias e também um jogo que eu posso ficar de olho aqui para back. Mais uma partida, aqui de novo envolvendo no mesmo grupo da Inter, um time que veio jogar Champions, que venceu o Vitória Pilsen numa goleada. Quero ver se o Barcelona vai levar em campo todos os jogadores ou se vai mesclar. Afinal de contas, o Cádiz ou o Cadiz é um adversário muito fraco. São 4 jogos, 4 derrotas na La Liga. O Barcelona pode sim, muito bem, poupar jogadores para enfrentar o Bayern, e esse jogo vai acontecer no dia 13, são 3 dias depois, tá? Ou seja, na terça-feira, é isso mesmo? É, né? Segunda é dia 12, terça-feira é dia 13, isso mesmo. Então, é bem provável que o Barcelona entre misto aqui contra o Cadiz, tá? Então, eu vou manter essa possibilidade de back Barça, caso o Barcelona entre com o time titular. Mas aí, de novo, abre o parênteses, é o time titular focado ou é o time titular cozinhando o jogo? Tá? Ah, mas o Cadiz não vence, etc. Vamos observar no live, beleza? Aqui é um dos jogos que mais me causa um arrepio. E talvez seja uma possibilidade de até tirar esse jogo daqui e não dar uma expectativa tão grande. O Sporting vem de vitória contra o Frankfurt na Europa League, na Liga dos Campeões, fora de casa, num jogo onde ele venceu por 3-0, se eu não estou enganado, no segundo tempo. Só que o Sporting não começou bem o Campeonato Português. O Sporting vem dentro de casa no último jogo de uma derrota para o time do Chaves por 2-0. E o adversário, que é o Portimonense, ele vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Como visitante, 2 vitórias em 2 jogos, 4 gols marcados e nenhum sofrido. Então, por mais que a gente tenha uma super cotação aqui do Sport, né, de super favorito, é bom você tomar um pouco de cuidado, tá? Porque esse adversário do Portimonense não é fraco. Então, se for trabalhar, toma um pouco de cuidado aqui. É óbvio que talvez você encontre mais oportunidade de uma odd talvez até um pouco mais alta do que comparando aqui o Porto, que vai pegar exatamente aquele Chaves que venceu o Sport. A odd do Porto é 1,16. Ah, mas a odd do Sport está mais alta, é mais interessante. Tudo bem, mas cuidado, porque ela não está alta entre aspas, né? À toa. É por conta da qualidade do adversário, tá bom? Então eu vou excluir esse jogo aqui, para focar um pouco mais no Porto. O Porto joga contra o Chaves, o time que, como eu falei, venceu o time do Sporting, e apesar do Chaves também ter tido apenas uma derrota na competição, o Porto está muito bem dentro de casa. Teve algumas situações de risgas aqui comigo e com o Porto na última rodada. O Porto me deu sinal de entrada, eu entrei, peguei o gol foi anulado, o Porto não deu mais sinal de superioridade, eu saí da posição, o Porto marcou 2 gols. Fico chateado. Mas tudo bem, né? O Porto tem crédito comigo, tá? Os últimos 6 jogos do Porto, 5 dentro de casa, considerando também a temporada passada, vitória 3-0 contra o Sporting na última vez que jogou no Dragão, adversário direto aqui. Então a gente tem sim que olhar o Porto com mais carinho. Situação do Porto. Porto perdeu para o Atlético de Madrid fora de casa agora na Liga dos Campeões. E o próximo adversário é em casa contra o Bruges. De novo, 3 dias de diferença e saber interpretar. Qual é o time do Porto que deve entrar em campo? Se entrar em campo com titulares, se tem intensidade na marcação, se de fato está sendo superior ou não. Tá? Você que gosta aí de fazer algo recreativo, cuidado para adicionar coisas como o Porto, como o Barcelona, né, como a própria Inter, talvez, que vai jogar contra o time chato do Torino, sabendo que eles têm jogos da Champions na semana. Aliás, isso vai ser recorrente, tá? Porque até a Copa a gente vai ter um calendário bem espremido. Vou manter o Porto aqui também. E esse é o time aqui que eu vou remover. Eu só queria comentar com vocês que o Juventude deve pagar o pato da eliminação do Palmeiras na Libertadores. Tá? Acho que está todo mundo de acordo aqui que o Palmeiras vai vir babando pelo Brasileirão, né? E não deve perder a chance de ampliar a sua vantagem para o Flamengo, né? E os outros adversários aqui, o Corinthians e o Inter. O Inter que enfrenta o Cuiabá em casa e pode também passar até o Flamengo. Então é bem provável que o Palmeiras vença. Só que esse tipo de cotação no Brasil não se cria comigo.
tá? É muito complicado. É muito complicado mesmo. O Palmeiras venceu o Juventude fora de casa. No jogo de ida, no turno. Mas olha só quanto foi o resultado no ano passado entre Palmeiras e Juventude na temporada passada. Será que o Palmeiras começou com uma odd de 2 aqui? Não começou. Ele deve ter começado 1,40, 1,35 e foi 1-1. Então esse tipo de odd aqui não se cria comigo no Brasil, tá? Então eu vou deletar, mas eu acredito sim numa vitória, numa intensidade absurda do Palmeiras aqui. Os caras vão babando pra cima, tá? Então esses são os jogos de back. O que eu tomaria cuidado é, como eu falei, eu eliminei o Sporting ali mais por respeito ao Portimonense. Eu tomaria cuidado aqui com o Torino, que vai enfrentar a Inter. O Torino é um adversário chato, tá? O Spezia, só questão de marcação e tudo mais. Mas eu acredito que se o Napoli meter um gol na frente aqui, é provável que o time do Spezia venha para cima e acaba tomando mais. Mas toma cuidado também, porque o Napoli tem jogo da Champions contra o Rangers 3 dias depois, tá? É contra o Rangers? É, né? É sim. E eu acho que é isso. E o Barcelona, a questão de titularidade ou não. Tá? É um dos melhores cenários aqui, porque o time do Cádiz é horroroso, mas esse back ele tá entrelaçado com um problema do Barcelona estar às vezes sem foco ou sem titularidade. Leia per equipe em campo, ou seja, onde eu já estou direcionado para o time que não é favorito. No caso aqui o Aberdeen contra o Rangers. Poucas vezes na temporada do escocês, da Premiership, a gente vai ver uma odd do Rangers tão alta. Isso tem a ver com duas situações. Tem a ver com o fato do Aberdeen realmente ser um adversário chato, né? Se a gente colocar aqui nos últimos jogos, o Rangers venceu uma e depois teve um empate, 2 empates e depois 2 vitórias do Rangers. É lógico que o Rangers é mais time, mas o Aberdeen consegue complicar a vida do Rangers. E o outro problema, o outro fator que prejudica é o fato do Rangers ter saído atrás na fase de grupos e ter tomado também uma goleada do Celtic. Então você tem um 4-0 para o Celtic no campeonato escocês, onde você já vê o Celtic abrindo ponto, e você vê um Ajax te goleando no primeiro jogo da Liga dos Campeões. E o segundo jogo, meus amigos, é contra o Napoli, que meteu 4 no Liverpool. Então a vida do Rangers não é fácil. Então toma um pouco de cuidado aqui, e aqui talvez seja uma situação também para eliminar, já que eu tenho 2 fatores de perigo, né? Um adversário forte e um time talvez desfocado. Então eu vou eliminar esse jogo do Rangers também aqui com vocês, tá? Tô fazendo isso na frente de vocês para vocês entenderem. Ah, mas poderia ter valor sim, mas aí também tem 50 jogos da Bundesliga no mesmo horário. E aí eu vou ter que ter uma qualidade de leitura muito grande nesse Aberdeen aqui, porque é um time chato, tá? Então o Rangers deve vencer, mesmo talvez com um time misto ou desfocado, mas eu prefiro uma equipe mais focada para trabalhar, tá bom? Sampdoria e Milan. A Sampdoria vem fazendo uma das piores temporadas na Série A. Já está dentro da zona de rebaixamento e é batata. Se o time começar a namorar demais a zona de rebaixamento, toda a temporada, uma hora ele vai cair. Dificilmente um time vai arrumar um pretexto, uma recuperação, um treinador que mude tudo. Geralmente, quando o time já vem estudando ali a forma de ser rebaixado, ele consegue, tá? Então a Sampdoria esse ano é uma das grandes candidatas, é um dos times que mais sofreu gol, um dos times que menos marcou, tá muito fraco, vai pegar um Milan que tá voando. O Milan vem de uma vitória contra a Inter no derby, né? E de um empate contra o Salzburg fora de casa, que não é um resultado ruim, repito, não é um resultado ruim no grupo que tá o Milan. Na verdade, imaginando que o Milan deva pontuar e vencer a maioria dos jogos em casa, e sabendo que o Chelsea perdeu para o Zagreb, se o Milan tivesse vencido o Salzburg, a gente até saberia mais ou menos como é que ia decorrer esse grupo. Mas com o Milan empatando, e foi um jogo muito aberto, a gente tem expectativa assim, de um Milan podendo mesclar e ir bem sim no campeonato italiano. Porque enquanto o Milan pega o Dinamo Zagreb, o Chelsea, que talvez seja o mais difícil aqui, e o Salzburg, o Napoli está pegando o Liverpool, o Rangers, né? O Liverpool é o mais interessante, o Ajax, e a Inter de Milão está pegando o Barcelona e o Bayern de Munique. Ou seja, o Milan, talvez, se ele conseguir fazer essa dobradinha, ele consiga tentar de novo buscar esse bicampeonato aqui na Série A. A distância do jogo da Samp para o jogo do Dinamo Zagreb em casa é 4 jogos, e eu acho que contra o Dinamo, o Napoli aqui pode sim passar o rodo, então eu vou ficar de olho nessas possibilidades de trabalhar um Leia Sampdoria, tá? O Milan
se tiver com o Rafael Leão em campo, que é o principal jogador da equipe hoje. O Milan deve sim vencer esse jogo, ou pelo menos a gente ter uma oportunidade de trabalhar contra o time da Samp. Eu não tenho certeza aqui se é o Origi que vai ser o titular no ataque, ou se vai ser o Giroud, mas independente disso, o Milan tem um excelente time. Atlético de Madrid e Celta, a minha maior complicação aqui é a qualidade. O time do Atlético de Madrid ele não vem jogando bem nessa temporada. Tá? O Porto teve várias oportunidades de marcar gol contra o Atlético. O time do Celta é um time muito chato com o Iago Aspas. Vem de uma campanha parecidíssima com o Atlético de Madrid e esse tipo de cotação do Celta é só mesmo pela camisa do Atlético. Os últimos jogos entre eles, o Celta perdeu fora de casa, perdeu em casa, conseguiu um empate, perdeu em casa e empatou. Ou seja, realmente o Atlético de Madrid tem um retrospecto interessante. Os últimos jogos do Celta, fora de casa, uma vitória contra o Girona, 2 derrotas aqui. Aqui foi temporada passada, né? Então uma vitória contra o Girona. O Atlético de Madrid em casa venceu o Porto pela Champions, perdeu para o Villarreal e só, né? Foram 2 jogos também aqui dentro e fora. Acho que está na 4ª rodada do Espanhol, é isso. Então nós temos aqui um time chato do Celta, que é liderado por um jogador excepcional, que é o Iago Aspas, que está buscando vaga na Copa do Mundo. O time vem de 2 vitórias seguidas contra o Cádiz e contra o Girona. E o Atlético de Madrid vem de um empate contra a Sociedad e uma derrota para o Valência. Tá? E a vitória do Porto foi na Bacia das Almas. Então eu não sei se eu devo eliminar esse Celta aqui dessa possibilidade de trabalhar contra, porque eu acho que a gente vai ter uma pegadinha por aqui, tá? Mas eu vou manter. Vou manter só para consultar essa leitura. Beleza? Mas é muito difícil confiar no Atlético de Madrid dessa temporada. Internacional e Cuiabá. Aqui eu também venho com uma ideia de trabalhar. Leia o Cuiabá. Hoje o Cuiabá está por volta de 7. Tá? Eu vou utilizar agora aqui o nosso PDF de apoio para dar uma olhada nesse jogo. O Inter tem 7 vitórias dentro de casa em 12 jogos. É um dos times que mais sai na frente do placar na Série A. Tá? Um time que coloca muita intensidade no primeiro tempo. E é isso que eu gosto do time do Inter. Por mais que seja um time que toma bastante gol, que ofereça oportunidade para o adversário, no segundo tempo, no primeiro tempo é um time que joga acima da média. Tá? Então eu gosto muito disso. O Cuiabá é um time que sai pouco na frente do placar, falha bastante em marcar, e tem uma defesa bastante vazada, tá? Em relação à criação, o time do Inter é acima da média, o time cria quase 2 gols por jogo e marca 2,25, e o time do Cuiabá cria pouquíssimo e marca ainda menos, né? Então a gente tem mais uma superioridade do Inter. E o primeiro tempo aqui é de almanaque, né? O Inter não perde nenhum, vence 75%, marcou quase 20 gols, tomou apenas 5. O time do Cuiabá venceu 17% e perdeu metade. Então é isso aqui que eu busco. Estar contra o Cuiabá no primeiro tempo, se eu tiver leitura, se o Inter confirmar isso aqui. O segundo tempo já é terra sem lei, aí o Inter reduz aqui um pouco a sua taxa de vitória, começa a tomar um pouco mais de gol, marcar menos, então para mim já não é tão interessante, tá bom? Então é isso que eu venho buscar aqui, uma situação para back Inter ou lei Cuiabá, no caso aqui para o Brasileirão é mais o lei. E eu não duvido, de novo, que o Inter dentro de casa, se tiver com uma vantagem no placar, possa ampliar essa situação e até golear como fez contra o Juventude. Tá? É bem comum no caso de acontecer. A gente teve aqui o Inter vencendo o Fluminense por 3-0, mesma situação, e vencendo o Juventude por 4-0, mesma situação, que é estar na frente e utilizar os contra-ataques para poder marcar os seus gols. O Inter também é muito bom em ter melhorado muito a situação de bola aérea, tá? Então vale a pena ficar de olho nisso. Gols de contra-ataque do Inter, gols de bola aérea do Inter, e se o Inter estiver na frente, a possibilidade até de ampliar o placar, chegando até uma possível goleada. Fluminense e Fortaleza. O Fluminense agora fora. O Fluminense agora, com apenas 2 competições para focar, ele acabou saindo fora do chamado ali grupo de Libertadores, né, o G4. E o Inter joga contra o Cuiabá e pode vencer, pode distanciar, e o Palmeiras pega o Juventude e também pode abrir mais vantagem ainda. Então a situação do Fluminense agora é tentar buscar o tempo perdido. Só que qual que é o problema? O Fortaleza está numa fase muito boa. A última derrota do Fortaleza em casa contra o Botafogo foi num jogo onde o Botafogo jogou o fino da bola. E foi até para mim, que não gosto de trabalhar contra o favorito, foi difícil ficar de fora. Eu acabei trabalhando contra o Fortaleza
No primeiro gol eu não estava com uma stake cheia, depois eu acabei entrando. O Botafogo desfilou contra o Fortaleza não achou a bola, tá? No segundo tempo até buscou uma recuperação ali, mas não veio. Já o Fluminense, ele parece que está num momento com o Diniz de turbulência, né? Aquele voo que estava tranquilo, subindo, já começou a dar uma acalmada e começou a dar uma turbulência ali em relação aos últimos jogos. Vamos lá, Fluminense. Derrota para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense com um time de misto para baixo, né? Porque ia pegar o Palmeiras. Um empate 1-1 contra o Palmeiras, aqui um resultado normal. E esse 2-2 da Copa do Brasil contra o Corinthians. Falando em 2-2, no dia 15, essa semana, na quarta-feira, né? É quarta ou quinta? Dia 15 é quinta-feira. Nós temos Corinthians e Fluminense, o jogo da volta. É claro que tem um intervalo de 5 dias, mas ninguém vai querer ficar de fora da semifinal da Copa do Brasil, que pode colocar o time numa final, seria histórico, tá? Então, toma um pouco de cuidado de novo com a intensidade e foco da equipe. O Fortaleza é um time traiçoeiro no contra-ataque. Quando tá tomando de 1-0, 2-0, o Fortaleza dá muito espaço. Mas quando tá vencendo, e o Fortaleza é um time que costuma abrir o placar na casa do adversário, é um time muito chato de jogar contra porque ele contra-ataca muito bem, tá? Então esse jogo aqui, para mim, por mais que eu já esteja enviesado contra o Fortaleza, eu posso trazer para o mercado de gols. Eu até coloquei aqui embaixo, no mercado de gols também, como uma possibilidade, porque se o Fortaleza estiver na frente, a gente pode ter essa situação aqui de contra-ataque, tá? O que a gente tem de informação no nosso PDF de apoio? Cadê esse jogo aqui? Aqui, ó. O Fluminense saiu na frente em quase 70% das vezes que jogou no Maracanã, falhou em marcar pouco. Jogos que sofrer gol é bem parecido. O Fortaleza, olha só, ele é quase 60% dos jogos que ele faz fora de casa, ele sai na frente. Então é um time que também consegue uma produção ofensiva muito boa no início do jogo. O time do Fluminense, ele tem uma média de gols marcado bem dentro da média, isso é até bom, tá? Falar que o time é dentro da média no Brasileirão, tanto A e B, é até um elogio, porque geralmente os times são abaixo da média, aqui o Fortaleza é um pouquinho abaixo, tá? E o Fluminense cede poucas situações de gol, comparado com o Fortaleza, que cede quase 1,75. O primeiro tempo do Fluminense é ligeiramente melhor, tá? O time vence mais, perde menos, marca mais gol e sofre menos gol. E o segundo tempo já é um pouco mais turbulento aqui. Já temos uma situação maior, talvez até inclinada para gols nessa segunda parte, que talvez possa ser até o que eu venho buscar, tá? O Fluminense tem marcado bastante gol de cabeça, não tanto de bola parada, mas bastante gol de cabeça, e o Fortaleza tem sofrido bastante nesse fundamento. O Fluminense também tem sofrido algumas situações de cabeça de bola parada, tá? O Fortaleza, como eu falei aqui, ó, já tem 3 gols de contra-ataque nessa competição. E se o Fluminense estiver perdendo e o Fortaleza puder contra-atacar, isso pode sim ser um fator decisivo aqui, tá? Então, talvez eu traga mais, eu vou até eliminar esse jogo aqui do Match Odds e vou manter esse jogo no mercado de gols, porque eu tô mais inclinado a deixar esse viés contra o Fortaleza de lado e manter aqui alguma coisa a favor de espaços para gols. Beleza? De correção de preço, eu só separei o jogo do Sevilha, que é um time que eu tenho acompanhado recorrentemente, não só por conta do Campeonato Espanhol. Cheguei a ver o jogo do Sevilha contra o Valladolid inteiro, foi um jogo muito fraco do Sevilha. Depois eu vi a goleada que o Sevilha sofreu para o Barcelona dentro de casa. Eu não acompanhei esse jogo do Almeria aqui, que também foi uma derrota. E eu fiz e peguei os gols do Manchester City em Sevilha 0, Manchester City 4. Tá? Então a situação do Sevilha é bem complicada. Nesse momento, 4 jogos, 1 empate, 3 derrotas. Tá? Vai pegar um espanhol que costuma ser muito forte dentro de casa. No início dessa temporada não está tão bem, mas é um time que dentro de casa tem uma pressão muito grande. E eu acho que a gente pode ter uma situação de correção aqui. Tá? O mercado está bem indeciso e não está mais respeitando tanto o Sevilha devido a esse início de competição tão fraca. Tá? Então a gente pode ter uma situação aqui para correção. Quando eu falo correção de preço, tem um monte de gente que me pergunta nos comentários. Eu deixo aqui embaixo para vocês ali, ó, no amarelinho, theoborges.com. O meu curso, ele é de graça. Ele vai do iniciante até o avançado. Você vai assistir mais de 100 aulas de conteúdo denso para você entender sobre o trade. Tá? Foram mais de, sei lá, quantas horas de gravação que eu fiz nisso daqui, e esse curso já atingiu mais de 200 mil pessoas, tá?
Correção de preço nada mais é do que você comparar a expectativa que o mercado tinha antes. Aqui é a expectativa na tua cara ali, ó. Se o mercado está indeciso, quer dizer que ele identifica um jogo parelho. Ele não sabe para que lado ele vai. E se a gente tem um time jogando muito mais do que o outro no início, o mercado ele tem que se ajustar. Então, se é o Sevilha provavelmente desce, o espanhol sobe. O preço, né? Então, se a odd sobe, a probabilidade de vitória cai, né? É o inverso. A mesma coisa do Sevilha. Se a odd desce, a probabilidade de vitória sobe. Então a gente trabalha essas correções, que no caso é um ajuste de preço do mercado. Faz o curso, né? Que é a indicação para você que está começando, que quer se aprofundar, que quer trabalhar com isso de verdade. Faz o curso que você vai entender muito sobre isso. E aí vamos fechar com o mercado de gols. Aqui vocês já sabem, né? Chovia no molhado. Alguns destaques que eu vou dar para vocês aqui. Antes, só lembrando, não é porque é mercado de gols que vai ser 4-4, tá? Tem jogo aqui que eu posso escolher trabalhar no limite, por exemplo, Fortaleza com Fluminense. Pode ser um jogo muito bom para pegar uma situação de limite no final. Tem jogo que eu vou querer trabalhar uma longa exposição para 4,5, para 3,5, depende do cenário. Por exemplo, aqui um jogo do Paderborn com Regensburg. O Paderborn tem um dos melhores ataques da competição, né? Se eu não me engano, é o melhor ataque da competição com 21 gols. Então aqui eu já posso buscar talvez um cenário mais bom. Depende do que eu estou vendo no jogo, tá? Temos o Leipzig com o Dortmund, também é uma situação que pode ser de longa exposição, de over à frente. Mas eu vou deixar uns destaques aqui para vocês. De novo, Paderborn, melhor ataque da competição, vai pegar um Regensburg que não sabe o que quer. Se quer brigar para não cair, se quer ficar no meio de tabela, brigar lá em cima vai ser difícil, tá? Ignorem essa odd favorita do Paderborn, porque por mais que ele venha bem dentro de casa, é um time que pode facilmente derrapar, mas ofensivamente sempre está produzindo, tá? Esse jogo do Hannover com o Braunschweig, ele tem uma expectativa baixa, porque o Braunschweig perde muito gol, mas já começou a ver uma luz no fim do túnel, vencendo o seu último jogo contra o Nuremberg. Karlsruhe e Heidenheim, tivemos uma virada do Karlsruhe quando ele jogou dentro de casa contra o Sandhausen, uma virada aqui por 3-2, e a última vitória contra o Hansa, ou seja, o Karlsruhe virou a chavinha, é um time que talvez briga ali na parte de cima da tabela, tem boa bola aérea, tem bom contra-ataque, só que o Heidenheim tem uma das melhores defesas da competição, tá? Então, na minha opinião, pode sim ser um jogo para gols e para alavancagem. Eu deixei um jogo aqui da terceira divisão da Alemanha, eu sei que nem todos vocês acompanham, mas é entre o Elversberg, que tem um dos melhores ataques da competição, contra o 1860 Munique, que tem o melhor ataque da competição, tá? O Elversberg eliminou por 4-3 o Leverkusen na Copa da Alemanha, e o 1860 é o líder da competição, nesse momento isolado, antigo rival do Bayern, bom time, na minha opinião também é um jogo com uma expectativa boa para gols. O Leipzig perdeu de goleada na Champions contra o time do Shakhtar Donetsk, surpreendendo todo mundo, até eu, tá? Até eu que às vezes tenho uma desconfiança com o Leipzig. E o próximo jogo do Leipzig é contra o Real Madrid no dia 14. Tá fácil a vida do Leipzig, né? Meu Deus. O Dortmund estreou com vitória, eu consegui pegar os gols aqui do Dortmund contra o Copenhague, e o próximo jogo é contra o City. Tá fácil também a vida do City, do Dortmund. Então a situação aqui é complicada. Não sei se os dois times vão estar focados, vão estar interessados, mas é um jogo com uma tendência de espaço para gols, tá? Os últimos jogos entre eles, um 4-1 para o Leipzig fora de casa e um 2-1 para o Leipzig em casa, né? Ou seja, nos últimos dois jogos, o time que cogita ser a segunda força da Alemanha venceu o atual segundo lugar, né? O segundo time da Alemanha aqui, atrás do Bayern. Hertha Berlim e Leverkusen é aquele jogo que tem tudo para ser muito aberto, mas que todo mundo vai xingar no final, porque o Leverkusen tem perdido muito gol. A fase do Leverkusen é horrorosa, né? A única vitória do Leverkusen foi contra o Mainz, fora de casa. O Leverkusen tomou uma vitória para o Bruges, uma derrota para o Bruges no dia 7, acho que foi na quarta-feira. E o próximo jogo do Leverkusen é contra o Atlético de Madrid, que venceu o Porto. Então o Leverkusen já começou mal na Alemanha, já deu o primeiro passo também mal na Liga dos Campeões, e pega um Hertha que, na minha opinião, essa temporada de novo vai lutar para não cair. Então pode sim ser um jogo para gols. Não acho que essa odd do Leverkusen pode estar tão baixa assim, porque o time vem mal emocionalmente e também em relação a aproveitar as chances, mas quem sabe a gente não tem aqui um jogo de virada do Leverkusen, né? Dando oportunidade para gols pra gente.
Schalke e Bochum. O Bochum sempre vai entrar na minha lista de gols agora, porque é o pior time da competição. 5 jogos, 5 derrotas, 15 gols sofridos. Me lembra muito o Schalke, por coincidência, na temporada que o Schalke caiu, se eu não me engano, foi na 19-20. Acho que foi na 19-20, né? Porque o Schalke ficou na segunda divisão. O Schalke bateu e voltou, né? Então foi na 20-21. Foi na 20-21, porque na 21-22 ele jogou e foi campeão. E voltou. E aí na 22-23, que é essa agora, ele já tá de volta. Acho que é isso, tá? Então a gente tem aqui um jogo do Bochum que tá imitando, entre aspas, o Schalke daquela temporada. E muito provavelmente pode ser rebaixado essa temporada o time do Bochum. Qual que é o melhor cenário aqui? Como o Schalke ainda não venceu e o Bochum também não, é aquela briga de foice no escuro. De preferência, o Schalke na frente, pra gente ter os contra-ataques, porque o Bochum vai ter que ir pra cima. Mas eu não descarto também o Bochum na frente, aproveitando para tirar saldo aqui contra o Schalke, tá? Então, é um jogo bem gostoso, porque a gente não sabe para onde ele vai, né? Mas que as defesas são horrorosas, isso é. Düsseldorf e Hansa, aí a gente já tem uma pegada um pouco mais complicada na Bundes 2, porque o Fortuna ele joga um futebol um pouco mais cadenciado, um pouco mais organizado com o Daniel Tione. É um time, na minha opinião, que ainda briga lá para cima na tabela. E o Hansa é complicado de decifrar, né? Um time mais pautado em bola aérea, que geralmente quando tá na frente do placar é um time sólido, mas quando tá atrás deixa espaço pra cacete. Então quem sabe, a gente tem o Fortuna na frente, é o melhor cenário, tá? O Fortuna na frente, o Hansa descontrolado, tomando contra-ataque. E esse jogo do Fluminense aqui só pra matar, como eu falei pra vocês, eu acho mais saudável observar esse jogo para gols do que para match odds, porque o Fluminense pode estar focado no Corinthians, o Fortaleza vem de uma porrada contra o Botafogo, o time do Fortaleza é traiçoeiro nos contra-ataques, estar contra o Fortaleza numa odd às vezes alta vai ser um perigo. Beleza? Então é isso. De novo, se você não me segue no Telegram, link tá aqui embaixo, vai ser um prazer ter você por lá. Não espere tips, não espere dicas de entrada, não é isso que eu faço por lá, tá? Eu tento comentar com vocês sobre os jogos, as oportunidades que eu vejo. Geralmente eu comento, às vezes, quando eu tô vendo um jogo que tá cheirando gol, que eu tô vendo espaço, mas não se sinta influenciado de entrar, tá? Nem sempre se tá cheirando gol é porque eu tô dentro. Às vezes não tem cotação pra mim, não tenho método pra atuar. Beleza? Bom sábado pra ti, não inventa moda, faz o simples, evita sair das suas metodologias, tá? Evita sair da tua gestão pra tu não ter que chegar segunda-feira e depositar, ou então ter que ficar todo mundo trabalhando domingo e tu ali com cara de bobo porque tu quebrou a porra da tua banca num dia de trabalho, tá bom? Respeita a porra do teu capital, que tem que ser dureza construir, porque se fosse fácil a gente não dava valor, né? Então vamos devagarzinho, beleza? Um abraço pra você, é sempre um prazer.